quando eu falo, eu não vou cansar de dar esses exemplos, tá? Às vezes, quem acompanha sempre os episódios pode até pegar uma coisa mais repetitiva. Só que é porque eu sei que tem gente que acompanha esses episódios de forma esporádica, então eu vou ser repetitiva em algumas coisas. Nunca sei quem é que tá acompanhando, quem não tá. Quando eu falo assim, não apresente a ficha técnica do seu personagem logo de primeira. Ou seja, não dê tudo, não apresente tudo que seu personagem é, ou todas as informações dele de primeira. A gente, por exemplo, teve muita informação de como tá a vida ferrada do Marco, que até é parte do enredo, então o enredo inicial foi apresentado. A gente conseguiu compreender um pouco da personalidade dele, que é uma pessoa introvertida, que não gosta de demonstrar seus sentimentos, mas agora... E a gente foi descobrindo a informação de que o filho dele estava internado. A gente ainda, deixou uma deixa de o que é esse acidente. A gente sabe que ele sofreu um acidente porque o Marco começou. Você não se lembra do acidente? Mas a gente não sabe qual foi esse acidente. Será que o Marco tem alguma coisa envolvida com isso ou não? Não sabemos, por exemplo, da mãe desse menino ainda. Não sabíamos o relacionamento deles, e agora a gente já sabe. Quando a criança fala assim, de novo, sempre isso, ou seja, é sinal de que o Marco antes, mesmo quando o Noah ainda estava bem, ele abria mão, né, talvez da convivência pelo trabalho. E por isso a gente volta naquela cena dele falando que gostaria de ter mais tempo com o filho e etc. E o legal dessa ligação quando a gente tem uma história lúdica, né? Quando você tá querendo escrever uma história lúdica, ou seja, uma história onde você tem um toque de fantasia dentro da realidade. Que você coloca um elemento mágico, não mágico de magia, né? Um elemento... Aqui, nesse caso, você tem essa conexão, porque ele tem essa conexão do universo espiritual, que seria essa porta, e ele conseguia enxergar, digamos, que o espírito do filho dele, ali dentro daquele lugar do almoxarifado do trabalho, onde era um lugar onde ele ia se isolar, onde ele ia deixar suas emoções. Olha quanto significado tem nesse lugar. E o que eu ia falar, né, quando eu comecei a falar desse tema? Porque se você... Essas histórias lúdicas, você tem uma passagem para começar a colocar o universo lúdico, a começar a colocar essa coisa mais fantasia espiritual, essa coisa que não é realidade dentro dessa realidade, sem ser uma coisa estranha, entendeu? Porque ainda mais para uma história, geralmente essas histórias lúdicas envolvem crianças, então é como se no imaginário delas, elas enxergassem aquilo dali e no final você fica meio sem entender se aquilo é realidade ou só imaginário das crianças. Mas nesse caso, envolvendo adulto, é ainda mais arriscado fazer isso sem que vire algo bobo de se ler, né? Ai, meu gato vai usar o arranhador agora. Mas quando você pensa nisso, você precisa ter essa passagem do mundo real para esse mundo em comum. E a gente tem esse momento, a gente tem isso em 3 momentos pela autora. Primeiro, ela apresenta pra gente uma porta, que a princípio, naquele primeiro momento, parece ser uma porta convencional. Mas lembra, a porta apareceu no mesmo momento que ele recebeu a ligação de que o filho dele teve uma piora. Ou seja, muito provavelmente a parte que esse filho dele já foi para esse mundo espiritual, ou pelo menos a alma dele saiu do corpo, alguma coisa do tipo. E a porta aparece exatamente no mesmo momento. Segunda coisa, isso já dá uma deixa, né? A porta misteriosa. Mas poderia ali no início ser simplesmente uma porta, certo? Não tem nada de mágico nela naquele momento. Depois a gente tem esse drama dele, esse peso, esse sofrimento do Marco e esse desejo. Ele faz um pedido, ele fala, eu gostaria muito de ter a oportunidade de mais uma vez encontrar o meu filho. Joga, né, esse pedido, assim, digamos assim, para o universo. Isso nessa história é essa passagem de falar como eu gostaria e meio que o leitor entende de pensar assim, nossa, o desejo de um pai normal, né, um pai amoroso, minimamente, numa situação dessa, era de fato conseguir abraçar a sua criança de 8 anos novamente e vê-la bem. É muito triste pra gente ver uma criança nesse sentido, independente de a gente ser ou não parente, é muito triste. Então, tem coerência. Você entende que é gradativa essa coerência? Não é simplesmente apareceu a porta mágica, etc. Se a gente pega esses portais também em outros filmes,
como em outras histórias, como Nárnia, o armário que leva para um outro mundo, né? Tem toda uma construção também do clima daquele armário antes de fato a Lucy passar pelo armário da primeira vez. Tem toda uma coisa, não toque no armário, toda a questão dela tirando o lençol, tudo para ambientar o leitor de que aquilo gradativamente vai se tornando mágico. Porque se for brusco, pode ficar tosco. E aí não é o que você quer quando você tá criando esse tipo de ambiente, tá?